Bem-vindas, bem-vindos. Em nome do Christian e eu, estamos muito felizes de receber vocês aqui no evento Mártios Revisitado. Muito boa tarde para todo mundo. Laura, agradeço pela apresentação e pelo convite e agradeço igualmente ao Christian. Então, o tema Refazendo a Viagem de Spix e Mártios pelo Brasil, eu tive a colaboração de Eckhard Kupfer aqui presente. Então, foi por ocasião do bicentenário da viagem dos dois naturalistas que um grupo de pesquisadores do Instituto Márcio Staden, Eckhard Kupfer, na época era o diretor, aí nós refizemos as 3 etapas mais importantes daquela expedição: Ouro Preto, a Diamantina, o Sertão, no caso, Sertão de Minas, e a Amazônia. Nosso objetivo foi estudar as continuidades e mudanças ocorridas durante esses 200 anos. O relato Reise em Brasília, a meu ver, é o livro mais importante em língua alemã sobre o Brasil. Ele vem acompanhado de um belo atlas de imagens com as gravuras. Aqui um mapa do percurso da viagem. Eles chegaram em meados de 1817 na então capital Rio de Janeiro, vieram depois de vários meses no Rio, aqui para São Paulo, e depois se dirigiam rumo a Minas Gerais, atravessaram os sertões de Minas, da Bahia, do Piauí, e o último trecho foi a viagem pela Amazônia. Nós, com 2 cineastas que nos acompanharam, realizamos 3 filmes documentários que vocês podem ver no YouTube. Parte 1. Primeiras impressões. Nos belos anos da minha juventude, cheguei à América e vaguei pelo continente esplendoroso. Finalmente prendeu-me aquele país, através do qual o rei dos rios, o poderoso Amazonas, leva sinuosamente as suas vagas amareladas ao oceano. Silente e misterioso estendia-se diante de mim aquele deserto verde, aquele mar de folhas de belíssimas florestas, a cobrirem o continente até longínquas extensões, nunca dantes penetradas. Dominara-me desde sempre a vontade indefinida de resolver os múltiplos enigmas que nos aguardam longe da cultura e costumes europeus. Decidi-me por realizar a extensa viagem ao encontro dos selvagens no interior daquele país. Chegado ao Pará, Hartmann empenhou-se com energia no equipamento de uma embarcação que o levasse a Amazonas acima. Ele encontrara um companheiro de viagem, Ricardo, que florentino, de origem, havia chegado muito jovem às Américas e se fixou no interior do estado do Pará. Ricardo resolveu acompanhar a expedição no duplo propósito de levar avante um empreendimento comercial e de romper a uniformidade da sua vida por meio das aventuras de uma viagem. Desde que nos aprofundamos no mar das ilhas do Amazonas, nada mais conseguimos ver da história do homem. Aqui, a natureza, de tão viçosa, sobrepôs a história, não permitindo que ela reclame os seus direitos, e o homem vê-se despojado de sua dignidade e relevância históricas. Aqui também sempre visamos a realizar alguma coisa. Não é este o sentido que dei às minhas palavras. Quero libertar-me aqui de qualquer olhar de temor perante o futuro. Aqui, sinto-me livre do constrangimento exercido pelos costumes e preconceitos. Não sou filho do meu tempo, nem membro da sociedade, nem integrante do Estado, e nada quero ser, senão um habitante de natureza. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês, a convite da Cátedra Mártios, e poder pensar esse personagem, né, esse personagem da história, agora também personagem da ficção, a partir
dos documentos, mas também a partir da fabulação. Eu separei um trecho do romance, do meu romance, O Som do Rugido da Onça. O papel suporta qualquer coisa que se deseje. Márcio sabe. Suporta o desenho e o poema, o sonho de liberdade e o medo, a cobrança e o pagamento da dívida. A palavra escrita permanece, eis no que acredita, e por sua permanência está convicto de que ela se confirma como superior à voz que se dissipa, que se perde tão logo é proferida. É preciso ter, portanto, cautela com o que se escreve, medir cada palavra, encontrar as vestes que lhe cabem com exatidão, corrigir, reescrever, remendar as falhas. Eu fui a uma exposição, a exposição do Itaú Cultural, a brasiliana do Itaú Cultural, e encontrei essas duas gravuras, essas litografias das crianças Miranha e Juri. E foi um impacto para mim, porque eu já conhecia, provavelmente, se não me falha a memória, de um livro do Antônio Cândido. E esse encontro, ele foi impactante por dois motivos. O primeiro motivo deles, o fato de que são imagens muito bonitas, são imagens muito vívidas. E o segundo foi pelo texto de parede da exposição, que à época, agora mudou, não é mais assim, à época dizia indígenas levados como parte da fauna brasileira para a Alemanha. Isso me causou um mal-estar, um duplo mal-estar. Primeiro, como eu passei pela universidade, pelo curso de História, eu não sabia a história por trás daquelas imagens. E segundo, por aquele texto estar ali de uma forma tão crua, tão sem contextualização. Então, eu voltei para casa naquela tarde e fui direto para o meu computador, porque eu queria saber mais sobre essas crianças. Como pesquisadora, não tinha nenhum projeto em mente. Eu queria saber o que tinha acontecido com aquelas crianças. E não encontrei quase nada. Passaram-se 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e eu continuava pesquisando. E quanto menos eu encontrava, mais eu queria saber. Até eu perceber que as respostas que eu queria, eu precisaria fabular. Quando eu tomo consciência disso, é quando o livro começa a nascer. E é quando eu vou encontrar tanto Viagem pelo Brasil, quanto o trabalho da professora Karen, que foi uma bússola para mim naquele momento. Muito obrigado, Janine. Você já fez assim uma boa ponte para a Karen, que assim, já falei, assim, é a pioneira da pesquisa sobre von Martius e Spix no Brasil, em estudos críticos, e assim, tem uma pesquisa que data dos anos 90. E ela também publicou sobre o romance Frei Apolônio, que o Martius só publicou depois da morte dele. Nesse romance encontramos assim elementos de um romance de formação. Von Martius ficcionaliza a sua viagem pela região amazônica e cria uma narrativa sobre o seu contato com os povos indígenas que ele chama de raça vermelha. Tivemos uma impressão sobre essa narrativa pela leitura cênica, que assim, no nosso curso de extensão, a gente, assim, nas nossas discussões, a gente encontramos claramente um pensamento racista, mas também uma certa crítica ao colonialismo. Então, estamos felizes de contar com você para nos explicar um pouco mais esse texto complexo e como, assim,
E queria saber como você interpreta esse fim do romance, em que von Martius alega reconhecer os indígenas como seres humanos antes de descrever uma utopia, assim, uma utopia de mestiçagem. Obrigada, Christian, e obrigada a Laura por esse convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui na Cátedra Martius e também com esse ensejo de repensar criticamente a obra dele. Eu acho que mais do que já demorou para isso acontecer, finalmente estamos aqui fazendo isso. Então, eu fico muito feliz por isso, quer dizer, de fazer isso nessa cátedra, né? Feito já foi feito, mas não nessa cátedra. E sem desprestigiar o que ela fez anteriormente em outros temas, não estou criticando, eu só estou falando especificamente Martius, o patrono dessa cátedra. Eu queria que você passasse as imagens, me desculpem, eu acho que são imagens extremamente pesadas, imagens que a imagem diz mais que a palavra, que aí sintetizam o olhar absolutamente racista, o que não é uma exceção. Martius não é uma exceção, é um homem do início do século XIX. Mas eu acho que é importante porque essas imagens elas são reproduzidas em vários lugares sem nenhuma reflexão. Então, aqui a gente tem a festa dos coroados, e aqui nessa primeira imagem, o que também nas próximas vocês vão observar que os indígenas não têm cara e fisionomia e expressão de humanos, eles são todos clones, são todos iguais, com corpos deformados, em oposição aos naturalistas, que estão lá bonitinhos e arrumadinhos, e junto deles ainda alguém que faz a guarda, né, o que os conduz até os coroados. Uma espécie de não vou dizer policial, enfim, alguém que representa o poder oficial. Então, a próxima imagem, por favor. Aqui, mais uma vez, a dança dos puris, em que essa deformação e esse aspecto de clone, de monstros, é mais pronunciado ainda, tanto que o outro viajante, o Neuwied, falou que era um contemporâneo que teve também, nesse período, visitando os purus, falou, isso daqui não condiz não tem nada a ver com a realidade, essa imagem devia ser retirada do Atlas, né, daquele Atlas que acompanha o Viagem pelo Brasil. Por favor, a próxima. Aqui são cenas, eu só mostrei aqui a composição, porque me interessam duas imagens aqui em particular. Pode pegar a próxima. Essa imagem que já estava antes na apresentação do professor Willi. Aqui, Besuch bei den Murás, visita aos Murás. Os Murás, eles são, agora eu já vou fazer o link com o romance, é um dos povos a ser catequizado no romance, pelo Frei Apolônio. Quem eram os Murás? Os Murás eram considerados os mais selvagens, os inimigos desde o século XVIII. Havia um conflito enorme entre os portugueses e, inclusive, também os jesuítas, que acabaram abrindo uma devassa contra os Murás. E, desde então, eles entraram como os mais selvagens, os que devem ser exterminados e deve ser feita guerra justa contra eles, né? Algo que, por exemplo, no século XIX a gente vai ter contra os, assim, entre aspas, chamados botocudos, ou os Krenaks, os indígenas que viviam na região de Minas Gerais. Então, essa imagem, e ela é uma imagem extremamente, que mostra o indígena de frente, nu, o que é muito raro. Em geral, essas imagens todas, elas mostravam, sim, o corpo nu, mas de trás, um pouco escondido. Mas aqui a gente vê, né, a genitália. Então, é uma imagem extremamente, assim, que dá pano de fundo para se pensar toda essa questão das hierarquias e do pensamento racial. E tem mais uma, eu acho que a última eu não vou comentar, que aí é sobre os negros, eu não vou agora, mas que também vai nessa mesma linha, né, sobre o batuque, etc. Então, o Martius,
em termos do que ele se colocava publicamente pelos escritos dele, ele não assumiu essa postura que poderia ser mais humanista, que nem no final do romance que ele diz, bom, me identifico agora com essa raça humana que antes eu considerava decaída, que isso não aparece nos outros escritos dele. Nos outros escritos, ele continua sendo Márcios, esse que defende que há hierarquias e que não há uma identidade possível entre ele, branco, com este outro, e porque essa identificação afetiva seria o ponto de partida para ter um tratamento humano. Obrigada, Christian. Obrigada, Laura, também pelo convite. Estou muito contente de poder conhecer pessoalmente a Micheline Everunsky e a Karen Lisboa, cujo trabalho eu acompanho faz muito tempo. É uma satisfação estar aqui nesse evento com essa proposta, né? Márcios Revisited. Eu vou tentar responder de duas maneiras, sim, sendo muito breve, para não decepcionar o Christian em relação ao tempo que me foi dado. A primeira, o ponto de partida vai ser esse texto do Márcios, como se deve escrever a história do Brasil, que sim, foi objeto da minha dissertação de mestrado, que já faz, sei lá, quase 30 anos. Mas, na verdade, eu estudei os Glossaria Linguarum Brasiliensis, ou seja, a primeira classificação das línguas indígenas, que é feita por ele e que eu percebo talvez ainda não esteja tão enfocada. Eu vou tentar até fazer uma relação entre esses dois trabalhos dele. De alguma maneira, eu acho que a minha fala é complementar, tanto a Micheline quanto a Karen, porque as imagens que você mostrou, não é, dos indígenas desindividualizados, essa noção de individualidade, eu vou tocar rapidamente, e isso que é incrível, né, Micheline, você faz, que você disse que é o limite, né, da historiografia, o início da fabulação, mas que, na verdade, também a gente pode pensar de um ponto de vista teórico-histórico, que é querer resgatar a perspectiva de sujeitos históricos, né, que é um não dito, né, nas fontes. Muito rapidamente, eu acho que é importante a gente recuperar o contexto de publicação desse texto, né, do Márcios, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O texto é publicado na revista do IHGB, premiado em 47. É um pouco confuso, porque, na verdade, o concurso é anunciado em 40. De todo modo, o texto sai em 44 e a premiação só se dá em 47. Talvez aqueles que concorressem tivessem que publicar na revista, né, para serem selecionados. O IHGB, eu não quero produzir eco, que é muito chato, mas eu não sei a distância que eu devo adotar desse aparelho. O IHGB é central para se compreender a institucionalização da disciplina histórica no Brasil, e é muito relevante a gente lembrar que ela se dá não na universidade, se discute ao longo de todo o Império a criação ou não de uma universidade, que isso vai acontecer em 1920, portanto, não acontece durante o Império, mas a criação de escolas e academias. E é importante a gente lembrar que a institucionalização da história vai se dar num instituto criado sob a proteção do imperador e também com apoio financeiro dele, né? E a função principal é a produção de uma historiografia que vai definir o que é essa nação. Isso é notável, porque, de certa forma, o objeto dessa historiografia também precisa ser criado, não é? Então, isso define, em larga medida, qual será a tarefa do historiador, e a gente encontra ecos disso no texto do Márcios. Bom, então, vale guardar na memória que o IHGB é, assim, um lugar, um locus privilegiado a partir de onde se fala sobre o Brasil, né?
E o Matsius, que vai ganhar esse concurso, pensa a história como um todo, como um processo, né? Nesse sentido, tem um conceito moderno de história, muito diferente do concorrente dele, que queria escrever a história como os cronistas, como Tito Livio, dividida em décadas. E o que é mais conhecido, não é, do legado, da tradição dele, que é espantosamente, que a gente já percebe como que vai deixar marcas na historiografia e no pensamento mesmo sobre a sociedade brasileira, é que ele lança as bases para a construção do mito da democracia racial. Quando ele diz que o telos, o fim da história do Brasil é a mescla, ele usa notavelmente usa essa metáfora, né, da raça caucasiana, da raça etíope, africana, e a raça americana. Então, é muito notável, muito mesmo, que como se deve escrever a história do Brasil, nesse ensaio, que ele diga, eu cito agora, a língua principal falada outrora pelos índios do Brasil em vastíssima extensão e entendida ainda em muitas partes, é a língua geral, ou tupi. É, sem dúvida, muito significativo que um grande complexo de raças brasileiras entendam este idioma. Um pouco para provocar, a gente pode até pensar, ainda mais tendo em vista que os glossária, né, que o vocabulário das línguas brasileiras sejam as línguas indígenas, será que o Matsius não está considerando a hipótese de ser, talvez, o tupi, por exemplo? Não é? Seja como for, a gente não tem uma resposta. E eu acho que é justamente por conta disso que esse texto faz também a gente pensar em que medida o mito da democracia racial também serviu para apagar completamente a questão linguística e a história concreta da colonização linguística, digamos assim, da sociedade brasileira. 18 de setembro de 2024, SESC CPF, curso de difusão Matsius revisitado, Constelar. Contra-arquivo. O ponto de partida para o contra-arquivo da coleção Matsius e Speaks são vários anos de trabalho e busca de vestígios na área urbana de Munique. Durante a sua viagem pelo Brasil, sabe-se que os naturalistas Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Matsius embarcaram para Munique uma considerável coleção de espécies de animais e de plantas, objetos etnológicos e minerais, além das crianças indígenas que eles raptaram. Hoje, a coleção está espalhada por várias instituições em Munique. Os manuscritos de Matsius estão na Biblioteca Estudal, as palmeiras crescem no Jardim Botânico. No espaço urbano da cidade de Munique encontraram-se traços aparentes, mas também traços ocultos, através dos quais a viagem pode ser detectada. Durante vários anos de pesquisa artística, com a participação de diversas pessoas, compilei uma coleção de evidências que apresenta uma visão subjetiva e artística aos vestígios de longo alcance da coleção Matsius e Speaks, bem como dos seus trabalhos científicos e editoriais. Por meio de método de agrupamento, por meio de interpretação linguística, foi criada uma possível organização da minha coleção individual. Com foco no princípio da classificação científica, uma regra fundamental da ciência ocidental, o arquivo resultante da origem a questões de representação e classificação de acordo com uma ordem
aparentemente objetiva e universal. O arquivo classificado dessa forma foi revisado em várias caminhadas durante as últimas 3 semanas e disponibilizado como material. Em 4 datas, em 4 locais diferentes, foram feitas perguntas sobre perspectivas e materiais ausentes, lacunas sobre escrituras necessárias e possíveis reorganizações. O foco foi a pergunta de que pode ser contra-arquivo, bem como os rastros e as linhas de conexão que podem ser encontrados no espaço urbano de São Paulo. Essa abordagem de uma contra-arquivo não tem como objetivo negar a relevância das anotações, publicações e descrições que remontam a Márcios e a viagem pelo Brasil, que ainda são válidas hoje. O objetivo é, antes de tudo, reconhecer as narrativas dominantes nos materiais e nos vestígios para permitir que outras perspectivas e pontos de vista sobre a viagem de pesquisa e seus efeitos efetivos se manifestam no espaço permitido que sejam tornadas possíveis e que sejam ouvidas. O contra-arquivo é entendido como processo contínuo, não como resultado final e arquivável. Então, eu vou começar lendo a carta que o João Paulo fez para todos vocês, contando um pouco a viagem que a gente acabou de fazer junto, conhecemos a Frauke lá, e depois eu faço a minha apresentação. Os museus, por João Paulo Tucano. Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2024, Anitta e eu vivemos uma imersão museológica em Munique, na Alemanha, graças ao apoio do Instituto Goethe, que nos acolheu com logística, hospedagem e alimentação. Durante esse período, fiquei hospedado no Museu dos 5 Continentes. O propósito dessa residência foi desvendar as coleções de von Martius e Spix, que em 1817 percorreram o Brasil em expedições, colecionando artefatos que alimentaram suas pesquisas e ajudaram a moldar conceitos científicos. Os feitos dessas viagens ainda ecoam no mundo acadêmico, influenciando até hoje o pensamento científico e cultural. Pudemos mergulhar nas coleções botânicas, zoológicas e etnográficas, além de visitar a casa de litogravuras. A cidade de Munique também nos recebeu e, guiados, conhecemos os pontos históricos, como a praça principal, a casa de von Martius e o palácio do rei bávaro. Diante das coleções etnográficas, algo me tocou profundamente. Refleti sobre como os povos indígenas organizam sua vida e os objetos, onde tudo é parte de um grande todo, uma teia que conecta pessoas e coisas de maneira inseparável. As coleções etnográficas ali expostas são as materializações de tecnologias indígenas, instrumentos de caça, pesca, trabalho, artefatos para preparar alimentos, instrumentos musicais. Cada um desses objetos é uma extensão do corpo humano, uma ligação íntima com a natureza, com os seres da floresta, dos rios, da terra, do cosmos. Os diademas, instrumentos de caça e pesca, de guerra e cultivo, são prolongamentos do corpo masculino, símbolos da força vital do homem. Sem eles, os homens vivem incompletos, desconectados de suas essências. Da mesma forma, os instrumentos femininos, ferramentas de trabalho no roçado, os utensílios de mandioca, os adornos e panelas, são extensões do corpo da mulher. Sem eles, a mulher sente uma ausência profunda, uma perda de sua vitalidade. Nos museus, entretanto, vi esses objetos separados, fragmentados segundo as regras da ciência ocidental. Estavam espalhados em diferentes lugares. O Museu de Etnologia, o Museu Botânico, o Museu Zoológico. Senti como se observasse um corpo esquartejado, cujas partes estavam guardadas em diferentes lugares.
Sem a pretensão de esgotar o assunto, quero compartilhar um pensamento sobre os artefatos indígenas levados para a Europa por padres, pesquisadores e viajantes, e que agora repousam nos museus. Essa reflexão me foi inspirada por conversas com especialistas indígenas, Comum Ovídio Barreto e Comum Durvalino Fernandes de Sano. Muitas vezes somos questionados sobre nossa visão desses objetos que estão distantes de nossas terras de origem. Durante muito tempo, ponderamos sobre o que responder, até que, em diálogo com nossos Cumuã, compreendemos que os artefatos que em algum momento foram levados pelos europeus estão, de certa forma, mortos. 10 anos atrás, o antropólogo João Paulo Tucano escreveu um texto intitulado Palácio dos Mortos, onde dizia que os objetos levados, especialmente os diademas, estão como pessoas falecidas. Mesmo que os trouxéssemos de volta, escreveu Tucano, eles não teriam mais serventia para nós, pois os conhecimentos que neles residem se foram com seus donos. Não sabemos de quais povos ou clãs eles vieram, e essas informações são essenciais para realizarmos os rituais de Bacessé, adequados para seu uso e preservação. Se um dia os recuperássemos, correríamos o risco de contrair doenças incuráveis. Por isso é melhor deixá-los onde estão. Aquela casa que chamam de museu, onde guardam os baçá-buçá, diademas e outros artefatos indígenas, é uma casa de mortos. O museu é um palácio dos mortos. Essa visão também é compartilhada por especialistas de Sano e Tuiuca. Eles afirmam que a geração atual não possui o conhecimento necessário, o bacessé, para lidar com os diademas e controlar as possíveis doenças que eles podem causar, já que os guardiões desse saber escasseiam. Porque os diademas são tão perigosos? Eles pertenciam aos baiá, mestre de danças e cantos, e eram considerados uma parte inseparável do corpo desses especialistas. Os baiá usavam os diademas não apenas como adornos, mas como veículos de conexão com o cosmos e os seres ao redor. Ao final de cada cerimônia, um bacessé de neutralização era realizado para conter a energia dos diademas. Caso contrário, eles poderiam se tornar fontes de doenças. A proposta dos especialistas, e nossa, é que os museus promovam intercâmbios com os conhecedores indígenas, financiando a reconstrução dos conhecimentos e artefatos e ajudem na repatriação desses objetos, ainda que por meio de fotos tridimensionais. Isso permitiria que os especialistas voltassem a exercer seus papéis como guardiões do saber, revitalizando suas tradições em suas terras e aldeias. Além disso, é crucial divulgar o valor e significado desses artefatos através de múltiplos canais, para que todos possam compreender o que essas coleções representam para os povos indígenas. Os museus podem desempenhar um papel vital na reconstrução das histórias e saberes dos povos originários, conectando o passado ao presente e compartilhando esse legado com o mundo. É o fim do texto do João Paulo. Obrigada, João Paulo. Então, agora eu vou poder rechear o imaginário de vocês, do que vocês escutaram, com os registros que a gente fez dessas viagens e contar um pouco também da minha pesquisa. Alguém poderia trazer 3 garrafinhas de água para nós? Isso ia ser muito gente. bom. Estou morrendo de tosse aqui. Obrigada. Então, vou começar aqui. Essa apresentação está meio toda recheada de português, inglês e tal, porque são várias apresentações que eu juntei numa só. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar é que a gente tem desenvolvido já há 4 anos esse exercício de construir uma rede entre especialistas indígenas, pesquisadores, científicos e artistas para refazer o imaginário sobre as florestas, né? Eu entendo que o imaginário global sobre as florestas tropicais, né, da América do Sul, e no caso Brasil, Amazônia e Mata Atlântica,
está absolutamente ligado a como homens europeus construíram, principalmente no século XIX, essas coleções nesses museus, né? Então, a palavra floresta, né, que no inglês é forest, enfim, no francês também tem a mesma raiz, ela se assemelha à questão do forasteiro, né? Então, ou seja, ela é sempre vista como que está fora. E por causa dessa visão, que deu margem a essa ideia de uma terra virgem, né, de uma terra nullis, de uma floresta que pode ser estuprada, ocupada, que não tem nada acontecendo lá. E, na verdade, a gente sabe, conhece que, inclusive é uma pesquisa da FAPESP, essa que foi publicada pela FAPESP, que o Brasil ocupa um lugar de imensa responsabilidade diante do mundo, e por isso que esse imaginário é tão importante de ser revisto, porque a gente tem a maior quantidade de espécies vegetais do mundo, né? São 46 mil espécies, 43% delas endêmicas, e o que é interessante entender pelos estudos arqueológicos, né, das últimas décadas, Eduardo Neves e tudo mais, que também é aqui da USP, é que isso é uma floresta manejada, né? Ela é resultado da mente e das mãos indígenas, né? Assim, 60% da Amazônia, praticamente, ela é antropogênica. E aí, voltando nessa imensa biodiversidade, então, que foi cultivada pelos povos indígenas, eu acabei entrando nessa questão dessa pesquisa sobre o Foalmácios, porque ele catalogou 22 mil espécies. Isso aqui eu tirei hoje de um print, eu fiquei chocada, porque até hoje, como ecoa, né, essa ideia? Então, trabalhando com dezenas de especialistas alemães, como ele, e austríacos, como Imperatriz, Foalmácios coordenou a elaboração da Flora Brasiliensis, na qual temos ali a demonstração, uma obra que catalogou nada menos que 22 mil espécies. Então, praticamente, né, do que a ciência reconhece como a maior biodiversidade de vegetais do mundo, o Foalmácios e outros alemães foram responsáveis por quase a metade. Só que o grande problema é que essas expedições do século XIX, e, lamentavelmente, esse racismo científico ele continua sendo reproduzido por muitos pesquisadores, vamos dizer assim, para eles coletarem, catalogarem tudo isso, na verdade, eles tiveram que fazer uma apropriação dos corpos e dos conhecimentos, né, indígenas, caboclos, e isso nunca é falado, né? Você vê até hoje o Conselho Regional de Biologia falando essas coisas. Então, um pouco essa ideia de como se deve reescrever a história do Brasil, né, fazendo essa crítica ao que o próprio Foalmácios escreveu, foi um objetivo da nossa viagem. Aí vocês estão vendo o João Paulo Tucano dentro do herbário de Munique, onde boa parte dessas milhares de espécies coletadas com a ajuda de pessoas escravizadas está guardado, né? E essa é a outra da coleção zoológica que também a gente viu. Só que aí o que acontece? Antes de cair na história do Foalmácios, a gente começou, na verdade, de trás para frente, vamos dizer assim. Porque o João Paulo e eu e uma grande turma, vamos ver aqui dá para ver todos nós. Então, a Cris Taquá, o Carlos Papá, que é do Museu de Culturas Indígenas, como a Adriana, que está aqui, fundadores. O João Paulo foi com a gente, o Fred Stokes, que é australiano, mas trabalha no Max Planck. Enfim, uma série de pessoas. A gente organizou, eu e Sandra Benites, que hoje é... Cadê Sandra? Sandra, que também faz agora parte de uma cátedra aqui na USP e é diretora de artes visuais. A gente começou a discutir essas coleções de Harvard em 2020, 2021, quando a gente foi chamado para discutir as fotos que o Agassiz tirou de negros, indígenas e mestiços para provar a superioridade branca, né?
Então, na verdade, o Christoph Hirschman, que escreveu essa biografia, o criador das ciências nos Estados Unidos, que ele teve esse importante papel, ele era criacionista e ele queria provar que Darwin estava errado. Então, o Peabody Museu de Harvard chamou eu e a Sandra para discutir isso. E essa expedição Tyre, que depois vocês vão ver que tem uma semelhança com o que o von Martius fez, não por acaso, mas porque quando o Spix volta para a Bavária doente, quem assume toda a parte de catalogação dos peixes é o Agassiz, que nessa época era um menino e depois ele acaba viajando para os Estados Unidos e fazendo em Harvard. Então, estou tentando contar para vocês um pouco como é que a gente caiu nessa história, por que a gente está trabalhando com isso, né? Aqui eu estou grávida, vocês podem ver, depois o pobre do meu filho foi indo nessas histórias todas. Então, a gente organizou esse seminário em Harvard para discutir essas coleções. Aqui está o busto do Agassiz, agora eles escondem, porque não é de bom tom ter o Agassiz por aí, então eles esconderam ali dentro da biblioteca. E a gente viu os peixes. Esse é o Christoph Hirschman, que está aqui à direita de azul, e o João Paulo Tucano mostrando um trocano que está lá em Harvard, o seminário que a gente fez para discutir. E aí, nessa história das catalogações dos peixes, a gente começou a pensar como ativar, então, as memórias dessas comunidades, levar esses peixes e renomear esses peixes, né? Então, teve um caso interessante de uma residência que eu fiz com os Assurinis, o Timeim, a Assurini e a Carla, e a irmã do Timeim, que eu mostrava umas espécies que tinham lá nos rios deles e falava, e essa aqui? Essa aqui é o peixe milho, né? É o milho das pessoas que moram dentro do rio. Então, assim, o que a gente está tentando fazer? Está tentando discutir que essa catalogação que a ciência foi fazendo, que se apropriou dos povos indígenas, ela precisa agora, universidades, museus, darem oportunidade para essas comunidades fazerem eles as suas salvaguardas das suas conhecimentos e dispersar isso pelo mundo, né? Então, eu trouxe aqui um livro que a gente fotografou lá em Munique, que é do Agassiz, junto com o Spix, mostrando os peixes, e os peixes tudo errado, o nome tudo errado. O João Paulo falou, isso aqui não é um pacu nunca na vida. Então, assim, todas essas discussões do coisa. E aí o que é interessante é isso, né? Que quando a gente foi chamado para falar lá em Harvard, eu e a Sandra, eu estava explicando para a Sandra toda essa questão do Darwin, teoria da evolução, e o Agassiz e tal, que queria provar que ele estava errado. E aí a Sandra falou uma frase que eu acho que explica bem o que a gente está tentando fazer, que é trazer essas cosmovisões, né? E aí, eu quero saber se Harvard está preparado para entender que o urubu já foi gente, né? Essa é a grande questão. A gente já está nesse momento, a gente vai poder discutir essas coisas dentro das universidades de fato, porque esse povo aí, quando fazia essas expedições, eles escrevem isso, não, porque os indígenas têm essas explicações infantis, essas lendas, essas coisas, né? Enquanto que as cosmovisões, elas são extremamente complexas e precisam circular como um conhecimento válido. Foi bastante tocante para mim e para o João Paulo, esses peixes de plumas dos Coruna, porque essa é uma cultura que, eles dizem, extintas, o que dá bastante revolta na gente, né? Porque você fala extinta como? Assassinada, genocídio, morte, onde é que eles estavam, o que aconteceu, como eles resistiram? Nada, não tem informação nenhuma. E essa coleção é uma coleção bastante importante, que está lá. E aí uma coisa bastante interessante é a relação com as litogravuras. Foi falado aqui anteriormente sobre a questão da distorção dos corpos e tal, não sei o que. A gente tem que lembrar que nos diários do von Martius, ele desenhava mal demais. Eu sou artista, posso dizer. Então, assim, ele não sabia, além dele ter um olhar racista, ele era ruim mesmo, entendeu? Então, esse povo que estava fazendo a litogravura lá em Munique, que tinha acabado de ser inventada essa tecnologia, isso é super importante de pensar que todo o conhecimento que o von Martius vai divulgar no mundo tem a ver com a invenção da litogravura em Munique. Essas pessoas, eles pegavam esses desenhos do von Martius e tentavam dar uma modificada ali para aparecer alguma coisa. Isso é muito evidente nos animais, por exemplo.
eles fazem uns animais bizarros, que você fala, meu Deus do céu, essa onça nunca faria esse movimento, ou não tem uma lhama no meio da floresta. Então, assim, a gente tem que lembrar dessas coisas. Esse é o João Paulo nos 5 continentes. Uma coisa importante também é que foi mostrada aqui uma gravura, que é das máscaras, né? Que é sempre muito chamativo das máscaras, mas, na verdade, eles misturaram, esse pessoal aí que fez as litogravuras, misturaram as máscaras tudo, que não era lá dessa cultura indígena. Então, assim, isso também acontecia. A partir dessas coleções que eles estavam vendo, eles faziam recriações lá da cabeça deles também. Então, essa parte foi muito interessante, porque o João Paulo falou, nossa, então tudo aquilo que a gente viu naqueles livros de história do Brasil, na escola e tal, então é feito com essas pedras, né? Então, foi uma coisa muito interessante. Aqui a gente visitando com a Frauke, essa coleção, essa parte de... Primeiro a Frauke fazendo com a gente a caminhada lá, que foi muito interessante, e depois a gente lá na casa de litogravura, que ela vai saber falar o nome, e eu não sei, que está tudo em alemão. A gente também visitou o Jardim Botânico. Aí o João Paulo queria queimar o herbário, o que ele falou, que vontade de queimar esse lugar, porque é muito irritante, né? É muito... Ele diz isso, né? Eles classificam para nos desclassificar, porque eles têm maior orgulho dessas pastas vermelhas. As pastas vermelhas é assim, por quê? Porque a pasta vermelha é onde está a primeira plantinha coletada da espécie da família, que vai dar origem a toda a ciência do mundo e aquela coisa toda. E eles falam com muito orgulho disso, né? E o João Paulo falava, meu Deus, mas eles nem desconfiam que a gente tem uma outra visão e que a gente não tem um menor financiamento para poder fazer nada, né? Então, é um pouco dessas visitas, o herbário, e aí vem a questão dos gente-pedra, né? Da questão da arqueologia, que é uma coisa muito importante também, principalmente para os povos do Rio Negro. O Rio Negro, quando abaixa agora nesse horror da seca, dá para ver muito dos gente-pedras, né? Toda a cosmologia guarani, dos tucanos e Tuiuca e Dessana está profundamente ligado a isso. Tudo isso para dizer o quê? Que depois dessa expedição do von Martius e do Spix, o Agassiz vai retomar isso e vai fazer essa expedição por Harvard. E depois do Agassiz ainda, o Charles Hart, que é considerado o pai da arqueologia brasileira, vai começar a criar as primeiras coleções de arqueologia que a gente tem. A gente tem uma dispersão imensa de principalmente cerâmicas marajoaras nos museus do Hemisfério Norte. A gente está falando assim de coleções de milhares e milhares e milhares de urnas e outros artefatos, que até hoje nem foram mapeados. Cristiana Barreto está nessa função. E isso faz parte de um projeto que eu fiz com a Sandra também, pelo Goethe, que é justamente essa discussão da rematriação das cerâmicas marajoaras, junto com o povo lá do Marajó, o ateliê Arte Mangue Marajó, que, diferentemente do que o João Paulo coloca, é muito importante o retorno. Por quê? Porque essas comunidades do Marajó, elas vêm dessa história bem brasileira de estupro de mulheres indígenas e africanas, e recuperar essas cerâmicas significa muito para essas comunidades, porque elas vivem de refazer essas, não só de réplicas, mas de criações. Essa é a coleção que está em Lisboa, e praticamente eu acho que o que eu tinha para dizer, não sei se eu consegui bater aí os minutos, mas eu acho que a importância dessa história, dessas expedições, é justamente fomentar cada vez mais que museus e universidades possam realmente dividir as fatias do bolo, às vezes muito dinheiro, às vezes pouco, depende de onde a gente está, para que essas comunidades possam, de fato, salvaguardarem os seus conhecimentos e dispersarem eles pelo mundo.